o CADE aplicou uma multa de 783 milhões de reais para Oi, Vivo e Claro. E muitos de vocês me procuraram para saber o que está acontecendo. E neste vídeo eu vou trazer os detalhes dessa multa e o que a companhia está fazendo para reverter essa situação. E eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você não terá mais dúvida nenhuma. Então, vamos pro vídeo. Na última quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, o CADE aplicou uma multa de 783 milhões de reais para Vivo, Claro e Oi, por formação de consórcio sem o devido ato de concentração. A formação de consórcio é permitida, mas é necessário que você faça um ato de concentração junto ao CADE. Ou seja, é uma espécie de autorização que você tem que pedir junto ao CADE. Mas isso só é exigido a partir de um determinado patamar de faturamento das empresas. Então essa regra existe e deveria ser seguida, mas isso não aconteceu. Deixando bem claro aqui, eu não estou falando da Oi Móvel, não estou falando de nenhum processo recente. Na verdade, essa multa é em relação a uma disputa pela oferta de serviços para os Correios. Uma licitação que aconteceu lá em 2015, que tinha de um lado o consórcio formado por Oi, Claro e Vivo e do outro lado uma empresa chamada BT, que era ligada à British Telecom. Essa empresa nem existe mais. Ela foi vendida hoje, mas naquela ocasião perdeu a licitação e aí entrou com uma reclamação concorrencial junto ao CADE, alegando que houve uma formação de consórcios sem a comunicação prévia e sem o ato de concentração do CADE. Então este processo vem tramitando ao longo do tempo e desde 2018 está sendo discutido. E aí agora finalmente chegou em uma deliberação final do colegiado do CADE com a aplicação dessa multa. Então, dentre as multadas, essas grandes operadoras, a Claro é a mais penalizada, então ela recebe uma multa de quase 400 milhões de reais, seguida pela Oi com uma multa de 266 milhões de reais e pela Vivo com 121 milhões de reais de multa. O que se alega é justamente o fato de que não houve esse processo de ato de concentração, deveria ser necessário. Também é colocado uma série de danos concorrenciais que teriam sido causados por essa formação do consórcio, como por exemplo a diminuição do poder de disputa, concentração de mercado e o fato de você não ter dado a oportunidade para que as operadoras regionais pudessem participar dessa disputa. Enfim, uma multa muito pesada que certamente as operadoras vão recorrer. Existe sim a expectativa de que elas procurem a justiça, porque é uma deliberação final do CADE, então é um caminho sem volta, não tem como mais voltar atrás. Existem alguns recursos administrativos, mas a decisão do CADE já está tomada. Então as operadoras devem ir à justiça e vão lá alegar algumas coisas importantes que eu vou falar aqui agora para vocês. Primeiro, que não houve dano para os Correios, que foi o contratante desse serviço de transmissão de dados. O que os Correios fizeram na ocasião foi uma licitação para atender todas as suas agências Brasil afora, com o serviço de conexão de dados necessário para que os Correios possa funcionar. As pessoas vão lá nos Correios postar alguma coisa, a maquininha registra para onde que está indo aquela correspondência e isso está conectado a uma rede de dados, que é uma rede privativa dos Correios. E isso funciona dessa maneira no Brasil inteiro. Então, para fazer essa logística, pois são milhares e milhares de agências que os Correios têm, é contratada através de um processo de licitação que acontece num período de 5 em 5 anos, uma empresa que vai ofertar esse tipo de serviço. Então, os Correios faz esse processo de licitação de 5 em 5 anos e aí o que aconteceu foi que, segundo os Correios, ao serem provocados pelo CADE, houve benefício na oferta dos serviços pelas 3 operadoras. Então, de fato, elas se juntaram, logicamente. A Oi, a Vivo e a Claro apresentaram uma proposta conjunta. Os Correios acharam que aquela proposta era a mais competitiva e consagrou aí o consórcio como o grande vencedor da licitação. A BT perdeu naquela ocasião
e o serviço do consórcio foi contratado. Os Correios ficaram felizes, o preço do serviço caiu, era uma licitação de 600 milhões de reais, sendo que na licitação anterior, que foi anulada justamente por motivos de irregularidades na proposta que a BT apresentou e que foi a vencedora, a licitação anterior estava girando em torno de 1 bilhão de reais. Então a expectativa ali era que essa licitação também fosse uma licitação de 1 bilhão de reais, mas não foi. Morreu ali nos 600 milhões de reais. Então o primeiro ponto que está sendo alegado é justamente esse, de que os Correios concordaram com a formação do consórcio e atestaram que era um serviço de boa qualidade e com um preço ainda muito melhor. O outro aspecto que está sendo pontuado é que a legislação concorrencial brasileira dá a possibilidade de que para oferta de serviços para a administração pública, direta ou indireta, que se enquadra nesse caso, não é necessário um ato de concentração para a formação do consórcio. Então, houve sim a formação do consórcio, mas está previsto em lei. É possível. Você tem a possibilidade de associação entre empresas sem a necessidade de um ato de concentração. É isso o que alegam as operadoras. E é justamente isso que elas devem levar à justiça. Alegam outras coisas também, por exemplo, que a concorrente, a BT, tinha já uma condição mais confortável pré-estabelecida, porque já tinha a rede, já atendia os Correios até então, e ela praticava uma metodologia tributária que as operadoras de telecomunicações discordam e apontam que isso, inclusive, causava um benefício financeiro à BT, que as operadoras não tinham, porque elas não usavam a mesma metodologia tributária, a qual é considerada irregular pelas operadoras de telecomunicações. A BT tem dívidas de ICMS que superam 200 milhões de libras, que dá mais ou menos 1,2 bilhão de reais. Então existem uma série de alegações que estão sendo colocadas e provavelmente vão ser levadas à justiça. Obviamente que a disputa vai envolver a empresa que comprou a BT. Hoje é a SenseNet, que é a empresa responsável por este processo. Então vamos acompanhar para ver como isso vai se desenrolar, pois cá entre nós, essa multa é muito salgada. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqueles que compreenderam, curta este vídeo, compartilhe com aquele amigo que não compreendeu muito bem esta multa. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima!